Quero saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus nesse momento tão especial de poder estar compartilhando com os irmãos através dessa palavra, saudando os irmãos, pedindo as bênçãos de Deus para a vida, o lar, as famílias de cada um, dizer da minha alegria, de poder estar falando com os irmãos, pedindo a Deus que continue abençoando os lares, as famílias e ajudando nessa caminhada. Quero deixar uma palavra aqui, compartilhando com os irmãos, Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 17, que diz assim, a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Algo, quando nós falamos de fé, é algo assim muito importante que nos acompanha dia a dia, e a fé. Fé em Cristo Jesus. A palavra diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é pela fé. Cremos mediante o grande sacrifício que Deus fez através de seu Filho ali na cruz do Calvário, pagando um alto preço em nosso favor, tirando lá das trevas, trazendo para a sua maravilhosa luz. Quando falamos em fé, aqui eu gostaria de estar lembrando assim para os irmãos, um texto muito conhecido, mas o bom que ela é a palavra de Deus, que encontra lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo do 5 ao 10. Fala de um texto muito conhecido. Ele vem falar algo que Jesus, ele maravilhou sobre fé. Então, eu sempre me apoio muito nesse versículo, nessa passagem da palavra de Deus, que vem cada dia nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, que nos diz assim, fala sobre o centurião de Cafarnaum, mostra um texto assim, algo muito profundo de uma fé, de alguém que um dia ouviu também falar de Jesus, e diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo-lhe, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Basta dizer somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado a minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou Jesus, ouvindo do isso, e disse aos que seguia, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, quando se fala em fé, quando lemos lá o texto, diz que o justo viverá da fé, lá em Hebreus, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daquele que recuamos, mas daquele que prossigamos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Este encontro desse centurião com Jesus, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não revela isso, mas quando eu leio, tem um dos textos que eu mais tenho meditado, que já li muitas vezes e continuo, Deus me dando graça em ler e meditar, que Deus não mudou, Ele é o mesmo, Jesus é o mesmo, não mudou. E a experiência que temos com o Senhor Jesus. E diz aqui que este homem, tendo um criado, com duas situações, paralítico e atormentado. Ele, por certo, tinha já tentado vários meios para ver aquele criado com saúde, saudável, mas indo cada dia pior. Mas alguém, por certo, a Bíblia não nos revela isso, mas ele ouviu alguém dizer que
eu imagino, falou daquilo que Jesus vinha realizando. Quem sabe falou para ele, olha, um dia se você pudesse estar com Jesus, essa situação desse homem podia ser resolvida. Eu digo isso porque, também falando em fé, naquela mulher do fluxo de sangue, no versículo que tem lá, acho que é o 27, que ela diz que ouvindo falar de Jesus, ela tomou aquela atitude e ficou curada. Então, pela fé. E esse homem tomando essa atitude, ele foi até Jesus e mostrando lá para Jesus a situação e que levou ele até Jesus. E ele disse, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus falou, eu irei e lhe darei saúde. É algo que ele foi buscar, a resposta ali, ele já recebeu. Eu fico parando e pensando de que quando nós pedimos algo a Deus é pela fé. Nós temos que colocar em ação a fé e crendo. E Jesus tinha dado a resposta àquele homem, mas ele não ficou satisfeito. Ele se colocou ali, olhando pela autoridade suprema de Jesus ali como Deus, Filho. E ele fala para Jesus, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. Basta me dizer apenas uma palavra e meu criado sarará. Isso é algo que nos revela o que faz a fé de uma pessoa diante de Deus. Ele, lógico, tinha uma casa que, sem dúvida, olhando humanamente falando, era uma das melhores. Mas diante do poder de Deus, a ação, ele se humilhou ali, falou que ele não era digno de receber Jesus, bastava uma palavra, porque ele foi com uma fé e que o criado ia sarar, ia ser curado. Então, aquele homem ainda continua dialogando, conversando com Jesus, mostrando ali que ele também era um homem sob autoridade, e diz, tenho soldado a minhas ordens, e digo aí, a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, é o meu criado faz isso, e ele faz. E ele queria dizer, e o Senhor como autoridade suprema, basta uma palavra, que o meu criado sarará. E o Jesus, ouvindo isso, ele falou, diz aqui um texto, maravilhou Jesus ouvindo e disse aos que seguia, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então a fé, a palavra diz lá em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que todos que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então é pela fé que nós cremos, como pedimos algo, coloca a nossa fé em ação, algo que coloca a nossa fé, colocamos a nossa fé em ação, algo que vem mover o coração de Deus, porque Deus ele é onisciente, conhece o que passa no nosso coração. É onipresente, está em todo lugar e é onipotente, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor das nossas vidas. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o socorro presente. Que Deus esteja assim abençoando a todos, que nesta noite Deus esteja entrando com providência pela fé na sua casa, na sua vida, na sua família, mudando a história, curando, restaurando aquela enfermidade, aquela situação que está para ser resolvida, que o Senhor esteja entrando com providência, suprindo todas as necessidades dos amados aí, materiais e espirituais, e fortalecendo cada dia no Senhor e na força do seu poder. Estaremos orando. Amado Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus, por fazer parte dessa igreja lavada e remida, sangue de Jesus. Senhor, nós pedimos pela tua igreja ali em Jaconê, por cada lar, cada família, o ministério da tua igreja, cada um que faz parte daquela igreja, pedimos pelaquela cidade, por cada habitante, esteja abençoando todas as tuas igrejas ali e ajudando os amados, Deus. Que aquele lugar seja pequeno para receber tamanha quantidade de pessoas compromissadas com a tua obra. Abençoa todo, fortalece e ajude, ó Deus,
perdoa nossas falhas, fique conosco e repreenda, Deus, todo o mal, por onde teus filhos andarem, esteja a tua mão de poder e teu olhar de misericórdia, para guardar e livrar de toda a investida do mal. Assim eu abençoo, em o nome de Jesus. Amém.